Você já enfrentou guerras maiores e o Senhor te deu vitória, e Ele vai continuar te dando vitória e força. O Senhor não vai te abandonar. Creia em nome do Senhor Jesus. Salmo 73, versículo 21 em diante. Tainá está aqui, Fernanda Vaz, irmã Fátima, Michele, mais irmãos que deram glória a Deus aqui. Os outros eu não pude ver. Salmo 73, 21 ao 26, está escrito assim: a expressão do coração do salmista, que dizia: quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Aleluia. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aleluia. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem pode glorificar o nome do Senhor por essa poderosa palavra? Aleluia! O Senhor é que nos sustenta pela mão. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso bem maior na terra e também no céu. E a ti te glorificamos por esta palavra. Eu te peço, visita cada coração, Pai, e derrama graça, e derrama unguento, Pai, óleo precioso de cura e de restauração. Enquanto isso, renova forças, cura, Pai, pessoas nessa tarde. Levanta de monturo o necessitado e coloca os teus filhos de pés, para a glória do teu santo nome, Deus. Esta é a minha oração, Deus, eu a faço em nome de Jesus. Tem crente aqui ainda? Aleluia. Esse salmo é tão poderoso, porque o salmista, ele está ali ruminando. Ele chega a dizer nos primeiros versículos que ele se comportou diante de Deus como um animal irracional. Por quê, pastor? No início do Salmo 73, o salmista está indagando: por que Deus abençoa o ímpio? Ele está questionando. Ele está dizendo: por que eu faço tudo certo e eu passo por tribulação? Ele chega a dizer nas entrelinhas do Salmo, dos versículos que antecedem os que lemos, ele diz: não tem valor fazer o bem, é inútil andar certo, porque eu vejo os meus inimigos maliciosos prosperando. Eles são sadios, eles enriquecem. Por isso ele diz: eu falei diante de ti como animal, eu falei diante de ti como alguém irracional. Porque no meio desse salmo ele desperta, e ele até chega a dizer assim: olhe, eles estão aumentando a riqueza. No versículo 13 ele diz: com certeza foi inútil conservar o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência. Versículo 14: pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Aleluia. Ele começa a indagar, ele começa a questionar. Existem pessoas que elas vivem comparando-se com as outras. Elas não vivem olhando a sua vida, elas nem conseguem sair de uma situação de sofrimento, porque ela está olhando para outra, ela está olhando para o lado de fora. Era o mesmo sentimento do salmista, que nesse momento não conseguia se levantar, não conseguia enxergar a situação, porque ele não suportava ver o ímpio prosperando, ele não suportava ver o vizinho que era pior que ele estando numa situação melhor que a dele. Mas no versículo 17 a história muda, porque ele diz assim: até que entrei no templo de Deus e descobri qual seria o fim deles. Ou seja, quando você busca a presença de Deus, quando você busca o santuário de Deus, quando você busca pelo Espírito Santo de Deus, quando você busca na palavra de Deus, você entende o fim das coisas. Aleluia. E ele conseguiu enxergar.
que ele não devia medir a vida dele pela situação presente, e ele começou a alimentar nele uma esperança, que o fim dele seria melhor do que aquele momento presente. Talvez você esteja passando por uma grande tribulação, talvez a situação seja adversa, talvez o vizinho do lado já foi abençoado e do outro também, você ainda não. O Senhor te diz assim: você ainda não sabe o teu fim, mas eu tenho planos de bênção para a tua vida. O teu fim será melhor, o teu amanhã será melhor. Não perde a esperança, busca a face de Deus, busca ao Espírito Santo de Deus e creia. Então o salmista foi ao templo e ali ele recebeu resposta. Por isso que ele vai dizer assim: meu coração estava cheio de amargura, meu íntimo se comoveu, no versículo 21. Eu estava embrutecido como um animal raivoso. Aí ele vai dizer no versículo 23: no entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Quem pode dizer glória a Deus? Para um judeu, a mão direita significa a mão da força. Ele está dizendo: é o Senhor que me fortalece, mesmo quando eu ando me arrastando, mesmo nas minhas tribulações, mesmo nas minhas lamúrias e questionamentos, o Senhor me sustenta pela destra da tua justiça. O Senhor é bom, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu alimento, é o Senhor, é no Senhor que eu confio. Aleluias. E ele continua dizendo assim: tu me guias. E ele vai fazer uma declaração linda. Ele vai dizer: quem tenho eu no céu além de ti? É uma pergunta. E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ele está dizendo: Senhor, no céu o Senhor é o meu bem mais precioso, e na terra também. Eu não preciso de riquezas, eu não preciso da riqueza que o ímpio tem, eu nem preciso da saúde que o ímpio goza no momento. O que eu preciso é do Senhor, o que eu preciso é da tua presença, o que eu preciso é sentir o Senhor perto. O Senhor é o meu bem maior, o que eu tenho no céu além de ti, e na terra não encontrei nada precioso. O Senhor é o meu tesouro. Aleluia. Busque a presença dele. Tudo que você precisa neste momento é ter a presença do Senhor na tua vida. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele termina dizendo no versículo 26, ainda, isso é muito forte, que ele diz: ainda que, essa palavra ainda que é muito forte, que ele está dizendo uma situação que ainda não existe, é possível que aconteça. Ele está dizendo: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Desfalecer é perder força, desfalecer é desmaiar. Ele está dizendo: mesmo que eu desmaie, mesmo que eu não tenha força para caminhar, mesmo que o meu coração não tenha força para sonhar, ainda que, aí ele diz: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus visite agora a tua casa e a tua estrutura, conduzindo força ao teu coração, conduzindo ânimo ao teu coração. Sinta essa graça, sinta esse poder. Você que planejou o dia inteiro ficar prostrado, o Senhor te toca e te coloca de pé e te fortalece para a honra e glória dele. Grande Deus. Suporte a tribulação. Não desista nem desfaleça. Não desmaie. E outra, ainda que você desmaiar e cair pelo caminho, o Senhor é um Deus de misericórdia e te arrasta pelo caminho, te sustentando pela destra. Ele faz isso. E Ele te carrega nos braços quando você não consegue andar. Ele é a tua força quando você não tem força para lutar. Paulo, acho que da Bíblia, acho que de todos, fora Jesus, é o que mais fala sobre tribulação.
É o que mais tenta, até porque Paulo passou por perseguição de verdade. Você queira, quer você não queira, a igreja no Brasil e no mundo está sendo perseguida, sim. Não se engane, esses decretos têm muita malícia no meio deles. São coisas pequeninas, ensaios de perseguição, essa é a verdade. E a igreja no tempo de Paulo era perseguida de verdade, era humilhada e era difícil ser crente no tempo de Paulo. Por isso que Paulo vai falar tanto sobre perseverar, sobre não desfalecer, sobre suportar a tribulação. Romanos 8:28 ele vai dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele está dizendo, até a tribulação tem um porquê. As coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu libero essa palavra com toda a consciência. Se você ama a Deus, o que quer que tenha acontecido na tua vida ou esteja acontecendo, se você ama a Deus e a sua palavra, isto vai contribuir para o teu bem. É a palavra de Deus. Mesmo que você esteja caminhando no deserto, este caminho vai te levar para fontes, vai cooperar para o teu bem. Você vai sair mais forte em alguma coisa. Deus vai ser glorificado nisso, vai contribuir para o teu bem. Mesmo Paulo, em Romanos 5, do versículo 3 ao 5, ele fala sobre tribulação. Ele diz, e não somente isto, Romanos 5:3, mas também, meu Deus, nos gloriamos nas tribulações. Meu Deus, nós nos gloriamos na tribulação. Por quê, Paulo? Porque nós sabemos que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, aleluia, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, até na tribulação me alegro, porque Deus usa a tribulação como processo para aumentar a nossa fé, aleluia. Por isso que alguém dizia, às vezes tem mulher que diz assim, Deus dá-me paciência. Não peça paciência a Deus quando Ele manda tribulação, porque a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança, aleluia. Então quando alguém está passando por uma tribulação e suporta a tribulação, no mínimo ele se torna alguém mais paciente, alguém que sabe esperar em Deus. E depois do processo da paciência, ele se torna alguém mais experiente, aleluia. E depois de se tornar alguém mais experiente, ele se torna alguém mais esperançoso. Sabe aquela pessoa, irmão, que a situação pode estar ruim, mas a pessoa ela sempre tem uma ideia de como o negócio vai dar certo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aquela pessoa que tem um coração tão esperançoso, que ela acredita, ela não desfalece, ela não desanima, ela caminha por vales e por desertos, sempre com o coração cheio de fé e gratidão. Essa pessoa já passou por muitas tribulações, essa pessoa foi paciente, essa pessoa adquiriu experiência, e essa pessoa é uma pessoa de fé. A tribulação, meu irmão, muitas vezes é para gerar fé na gente, é para fazer com que a gente tenha mais esperança. Aleluia. 2 Coríntios 4, versículo 16. O mesmo Paulo, ele vai falar de uma situação de tribulação e vai aconselhar a gente não desfalecer, não desmaiar, não desistir. Ele vai dizer assim: por isso, meus irmãos, não desfalecemos. 2 Coríntios 4,16. E o que ele vai dizer agora é lindo. Ele vai dizer assim: mas ainda que o nosso homem exterior, a nossa carne,
essa casca, esse corpo que a gente habita, ainda que o homem exterior se corrompa. O que é se corromper? Deteriorar, é desgastar, é estar moído. Ainda que esse homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. É esse renovo que temos no nosso ser. Aí nós vamos entender o que Jesus diz em João 7:38. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. É um renovo do seu interior. E esse renovo de dentro restaura o corpo do lado de fora. Mas receba essa graça e suporte a tribulação. Mas Deus vai te sustentar, Deus vai te alimentar. Aleluia. Suporte o peso da tribulação. Aí Paulo continua dizendo, irmão, Paulo é fenomenal em questão de tribulação, que ele vai dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluia. Olha o que ele está dizendo, irmãos. A tribulação que Paulo passa nessa época é perseguição, é condenação de morte por ser crente. Aí o que é que ele fala desse tipo de tribulação? Ele diz, é uma tribulação leve e momentânea. E no final do texto ele vai dizer, porque essa tribulação leve e momentânea não tem como se comparar com o peso da glória que nos será revelada. Ele está falando de vida eterna. Aleluia, aleluia. Nada, nenhum tipo de luta ou provação, nem nada do que você sente na sua carne pode se comparar com o que Jesus foi preparar na glória para aqueles que creem na sua palavra. Aleluia. Olhe com os olhos da fé, suporte a tribulação deste mundo, aponte o seu coração e seus olhos para a eternidade, e você vai receber graça do céu, e você vai receber força para vencer as adversidades. Creia em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo encerra dizendo no mesmo texto, não atentando, ou seja, nós não estamos atentos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Nós estamos aqui na terra, mas as coisas que a gente está vendo no jornal, o que a gente está vendo nas estatísticas, nós estamos vendo os montes se desmoronando, mas nós não estamos atentos a isso, porque existe uma ótica, uma visão espiritual eterna aqui na terra. Nós estamos olhando para o céu, então essas coisas que estão diante dos nossos olhos não podem visitar o nosso coração, porque nós estamos olhando para coisas eternas, nós estamos olhando para o céu, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Você já teve um momento muito alegre? Quem já teve aqui? Todo mundo muito feliz. Mas já passou ou não passou? Passa ou não passa? Momento de alegria não passa? Esse momento de aflições também passa. Essa é a palavra que eu tenho para você. Toda tribulação é passageira. Toda tribulação é passageira. Só existe um tipo de tribulação que não é passageira. Qual é, pastor? É a tribulação eterna. Choro e ranger de dentes eternos. Só existe um tipo de alegria que também não passa. É o gozo celeste com Deus no céu. Aleluia. Eu não sei qual o autor que disse isso. Eu botei a imagem, eu não sou muito decorar. Mas ele disse: existe uma coisa impossível de existir no inferno e uma coisa impossível de existir no céu. No inferno, uma coisa impossível de existir é a alegria. No inferno é impossível existir alegria. E no céu é impossível existir tristeza. Tem dia que você está assim, você está triste? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho triste. Não vai existir no céu. Não vai existir nem um pouquinho de tristeza.
Você não vai no céu, você nem vai saber como é sofrer. Eu acho que você nem vai entender mais como é o sofrimento. No céu não vai ter mais lágrimas, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter traição, nem pecado, nem malícia. No céu só haverá alegria, gozo eterno. Essa tribulação é passageira, mas o peso da glória é a eternidade com Jesus. Aleluia. É para isso que nós vivemos. Aleluia. Aleluia. Deus está trabalhando por você. Nunca vai trabalhar. Deus peleja pela tua família. Deus peleja pela tua vida. Você não está só nessa tribulação. Deus trabalha por você. Você nem imagina nas madrugadas. Você nem imagina as pessoas orando por você, com você. Você não imagina o exército celestial que cuida da tua família, da tua vida. Você não imagina o quanto o céu se move em teu favor. Deus trabalha por ti porque Ele te ama. Deus trabalha por ti porque Ele vê a tua sinceridade. Deus peleja por ti porque Ele vê a tua pouca força, mas reconhece e vê a tua fé. Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem nenhum ouvido percebeu, não houve percepção auricular, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Se a tua esperança está em Deus, Deus está trabalhando por tua vida, Deus está pelejando por tua causa. Espere nele e confie. Na tribulação não desfaleça. Tribulação é aflição, tormento, adversidade, angústia, luta. Não desfaleça. Jesus, quando ensina a gente a orar, Ele diz o quê? Orem sem desfalecer, porque orar às vezes cansa. Às vezes a gente não tem força de orar. Jesus, Lucas 18, versículo 1, Ele vai falar sobre orar e nunca desfalecer. Outra coisa que cansa muito: fazer o bem. Cansa ou não cansa fazer o bem? Se não fosse, não tinha na Bíblia. Gálatas 6:9, dizendo o quê? E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Sabe por quê? Porque fazer o bem cansa. E o salmista estava cansado de fazer o certo, fazer o bem e não receber nada. Aí Paulo continua dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Levante-se e continue fazendo o bem. Continue orando, continue buscando. A peleja é dura, a luta de fato é cansativa. Verdade é que nós temos enfrentado lutas maiores do que nós mesmos. É fato. Assim como Davi teve que enfrentar Golias, ele venceu, mas Golias era bem maior e bem mais forte. Nossas lutas são assim na atualidade, com todo o contexto que vivemos no mundo, com toda essa pandemia. Mas fique bem claro que essa pandemia não é o grande problema do mundo. O mundo está de cabeças para o alto, está de cabeça para baixo, está tudo confuso, os valores estão invertidos, as pessoas não temem mais a Deus, as pessoas zombam da palavra de Deus e da sua igreja, as pessoas perseguem aqueles que são fiéis. Este é o mundo de verdade. Isso não se passa na novela do Globo, isso não se passa nos telejornais, mas o que tem acontecido é isso, é grande luta para educar uma família, para ensinar um filho, para sustentar uma casa. É difícil, porque o mundo é contra aqueles que querem fazer o bem. E tem muita gente cansada, dizendo: eu estou cansado. Aí Paulo está dizendo: não se canse não, no tempo certo vai ter a colheita. Só não desfaleça, não desmaie. E a palavra é essa, é uma palavra para te sacudir e dizer assim: não é hora de desmaiar, nem de cochilar. É hora de estar com os olhos bem atentos, trabalhando e lutando na presença
presença do Senhor, porque a colheita está próxima e o Senhor vai agir, e o Senhor vai fazer. Suporte o peso da tribulação, suporte o tempo da angústia, não retroceda, creia, a vitória está bem aí. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé por um momento. Aleluia. Me dá um ministério para estar ajudando aqui, encerrando com louvor, encerrar esta palavra, ministrando algo ao seu coração. Você que está conectado aqui, eu não tenho como conversar com você, mas tem uma palavra para você. Eu acredito, Arley aqui dá unção aqui para me pregar, né? Ele que derrama o óleo aqui no teclado para me pregar. Eu acredito, Arley, que Paulo falou como poucos sobre a tribulação, mas Jesus na cruz do Calvário, ele provou, Clebinha, como é não deixar a sua missão no meio da tribulação. Jesus estava ensanguentado na cruz do Calvário. Jesus estava cansado na cruz do Calvário. Jesus, ele foi humilhado de uma forma profunda ali. Eu quero que você entenda que Jesus não está apenas com um corpo dolorido. Eles tocaram na essência dele. Eles humilharam Jesus. Ser crucificado como malfeitor, um homem santo, por nossos pecados. Ele estava ali na cruz do Calvário, depois de enfrentar aquela via dolorosa nas ruas de Jerusalém, derramando o seu sangue, no meio de tão grande tribulação. Foi lá que ele olhou para os malfeitores, os seus algozes, e no meio de tanta tribulação, ele não se cansou de fazer o bem. Ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Aleluia. Foi também lá na cruz do Calvário que ele ainda arranjou tempo de salvar alguém. Aleluia. Que às vezes você diz: eu estou tão cansado. Imagina Jesus na cruz. Ele está sem fôlego, ele está quase morrendo, sem ar para respirar, o sangue está se esvaindo. E alguém diz: ei, quando tu entrar no teu reino, lembra de mim quando entrar no paraíso. Ele disse: ainda hoje, eu ainda tenho tempo, eu estou cansado, mas a tribulação não tirou de mim o que eu sou. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, suporte o peso da tribulação, suporte a afronta, mas não desista. Lá na cruz também, Léo, ele ainda olhou lá uma mulher chorando. Não era qualquer mulher, era a mãe dele. E ele olhou do lado da mulher, ele olhou um discípulo, o mais jovem, João. Foi o único que ficou com ele. Ele olhou e disse: ainda no meio dessa tribulação, ele não esqueceu do cuidado com a mãe, do cuidado com o discípulo. Disse: mãe, está aí agora o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. E ali no meio daquela tribulação, ele ainda amparou a sua mãe e o seu discípulo. Alguém está aqui comigo? E por fim, foi ali naquela cruz, naquela grande tribulação, no meio daquele cansaço, que ele disse: está consumado, está feito. Eu não deixei nenhuma pendência. Até o meu último suspiro foi para a glória de Deus. Ele disse: o que eu podia fazer nesse corpo carnal e humano, eu fiz. O que eu pude fazer, a minha missão, nada deixei pela metade. Nesse corpo carnal está consumado, mas ainda não está consumado. O que eu farei no meu corpo glorificado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o peso da glória. Esse é o peso da glória. Porque toda a tribulação tem um tempo pré-determinado. Mas a nossa esperança é eterna. E Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ainda hoje vive e reina e vem buscar a sua igreja. Suporte o peso da tribulação e vença. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.